Entretanto, agora mudamos um pouco a geografia, como podem ver aqui por este mapa, e vamos falar também de uma antiga civilização que existiu no norte da África, que foi a cultura de Cartago, ou a civilização cartaginesa, que era uma parte da cultura fenícia da Palestina, Líbano atual. A cidade de Cartago foi, que fica atualmente, ou que ficava, onde atualmente fica a cidade de Tunis, foi fundada por volta do ano 814 a.C., como uma colónia da grande cidade fenícia de Tiro. Mas em poucos séculos tornou-se fundamentalmente o centro do Império Cartaginês, que foi uma grande potência comercial e marítima que dominou o Mediterrâneo Ocidental até meados do século III a.C. Obviamente, Cartago tornou-se independente algures no século VII a.C. e gradualmente os cartagineses foram expandindo a sua hegemonia económica e política por todo o noroeste da África, a Península Ibérica e pelas principais ilhas do Mediterrâneo Ocidental, ou seja, pelas Baleares, pela Sardenha, pela Córcega e por uma boa parte da atual Sicília. Cartago tinha uma localização estratégica, como podem ver, porque ficava no Golfo de Tunis, tinha um porto muito importante, tinha uma marinha de guerra e uma marinha mercantil sem rival no Mediterrâneo Ocidental, e eles trocavam bens com o mundo antigo todo. Ou seja, os cartagineses comerciavam na Península Italiana, comerciavam na Península Ibérica, comerciavam no Oriente. Há registros de expedições navais e comerciais cartaginesas ao longo da costa ocidental africana, pelo menos até ao Golfo da Guiné. Consta também que havia navios cartagineses que conseguiram chegar até às atuais ilhas britânicas, ou seja, a rede comercial de Cartago era uma rede vasta, complexa, forte, e era, obviamente, assegurada por uma das melhores marinhas, se não mesmo a melhor marinha de guerra de todo o Mediterrâneo Ocidental, e grande parte das suas forças militares, essa talvez seja a grande fraqueza de Cartago, era composta por forças de mercenários de outras proveniências, ou seja, eles recrutavam berberes, recrutavam hispânicos, recrutavam gregos e outros que quisessem servir nos exércitos de Cartago, e era com esses exércitos que eles defendiam os seus territórios e as suas colónias e as suas zonas de interesse comercial. Agora, Cartago acaba por começar a declinar, porque Cartago sempre teve uma série de conflitos militares com as colónias gregas da Sicília e do sul da Itália. Mas as grandes guerras que Cartago teve que travar foram as chamadas Guerras Púnicas, que decorreram entre 264 a 146 a.C. e podem ver aqui no mapa as várias batalhas, tanto da primeira como da segunda Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica foi um conflito que surgiu precisamente por causa das colónias gregas na Sicília, em que basicamente houve uma cidade, que foi a cidade de Messana, que podem ver ali, que fica no norte da Sicília, uma parte da cidade pediu ajuda inicialmente aos cartagineses para deporem o governante da cidade. Contudo, depois esse governante da cidade acabou por pedir ajuda a Roma para ser mantido no poder. E tanto as tropas cartaginesas como as tropas romanas entraram na Sicília, e então a Primeira Guerra Púnica fundamentalmente desenrolou-se entre batalhas campais no território da Sicília, como em várias batalhas navais importantes. No fim desse conflito, Cartago foi vencida por causa da batalha de falta-me agora aqui
batalha, mas por causa de uma batalha naval que houve, em que basicamente a frota cartaginesa foi emboscada pela frota romana e acabou por obrigar a que as tropas cartaginesas que estavam na Sicília sob comando do general cartaginês Amílcar Barca tivessem que retirar, e Cartago depois perdeu a Sicília, pouco depois perdeu a Sardenha e a Córsega, e então Cartago virou-se para a Península Ibérica e depois foi consolidando o seu domínio no sul da Península Ibérica, provavelmente até à zona do rio Tejo, que ali aparece referenciado como o rio Tagus. Em 219, o filho de Amílcar Barca, o general Aníbal Barca, desencadeou a chamada Segunda Guerra Púnica, que podem ver o percurso dele nesta seta vermelha no mapa, em que ele basicamente pega no exército territorial cartaginês e decide que vai atacar Roma diretamente no seu território. Então ele faz a marcha ao longo da costa oriental da Península Ibérica, consegue ultrapassar os Alpes, entra na Itália, derrota as forças romanas em várias batalhas, nomeadamente na famosa Batalha de Canas em 216 a.C., mas ele acaba por ser forçado a sair da Itália porque ele nunca conseguiu tomar a cidade de Roma ou forçar o Senado romano a render-se, e em 204-5 as guarnições cartaginesas que estavam na Península Ibérica tinham sido derrotadas e o general romano Públio Cornélio Cipião, mais conhecido por Cipião Africano, fez um desembarque em Cartago e os cartagineses chamaram o Aníbal de volta à África para defender Cartago numa última batalha. Esta última batalha foi a Batalha de Zama, em 202, em que pela primeira vez Aníbal foi derrotado no campo de batalha e Cartago foi obrigado a capitular. Com a capitulação de Cartago na Segunda Guerra Púnica, grande parte dos territórios, aliás, os territórios da Península Ibérica, as Ilhas Baleares, uma boa parte até mesmo dos territórios norte-africanos de Cartago foram entregues ou a romanos ou a estados que colaboraram com Roma, e Cartago ficou fundamentalmente reduzida àquilo que atualmente é a zona da Tunísia, podemos dizer assim. Entretanto, em 148 a.C., devido a uma questão de fronteira com o reino da Numídia, que era o reino vizinho da República de Cartago, como os númidas estavam constantemente a atacar o território cartaginês, os cartagineses resolveram responder a esse ataque, mas uma das negociações que tinha resultado do acordo da Segunda Guerra Púnica é que Cartago não podia entrar em guerra com outro Estado que fosse aliado de Roma, sem a autorização de Roma, e esta ação militar de Cartago, em termos defensivos, levou a que Roma declarasse novamente a guerra a Cartago, e então deu-se a chamada Terceira Guerra Púnica, que fundamentalmente foi o cerco de Cartago, e em 146 a.C., as tropas de Cornélio Cipião Africano Menor, que era descendente do Cipião Africano, acabaram por tomar a cidade de Cartago e destruíram-na. Os próprios cartagineses que sobreviveram foram vendidos como escravos e grande parte daquilo que eram os seus textos escritos foram destruídos com o saque da cidade de Cartago, que um século depois voltará a ser reconstruída pelos romanos e vai se tornar uma das principais cidades romanas do norte da África. Obviamente que a visão historiográfica que se tem sobre Cartago, que nos chega, resulta precisamente de fontes gregas ou romanas, e temos que ver sempre aquilo que é dito acerca de Cartago como estando enviosado pela visão de quem escreveu. Embora, desde o fim do século XIX, que se tenham estado a realizar escavações, tanto no norte da África como na própria Península Ibérica, que têm vindo a revelar mais aspectos da sofisticação da cultura de Cartago, e acaba por nos ajudar a interpretar melhor esta civilização
fenícia com moldes africanos já. Entretanto, voltamos novamente para a parte do Sudão e vamos falar de um povo, ou de um reino, que é o reino de Blémias. Este termo Blémias é uma designação que é emprego tanto por gregos como romanos e até mesmo egípcios para se referir aos habitantes do deserto oriental, que aparecem em fontes escritas desde o século VII a.C. até ao século VIII depois de Cristo. O que sabemos sobre este povo é que no final do século IV eles ocupavam uma boa parte da Baixa Núbia e acabaram por estabelecer um reino próprio. Das inscrições que nos restam do templo de Ísis em Philae, aprendeu-se muito sobre a estrutura deste Estado, alguns dos seus governantes são mencionados, e atualmente identifica-se que estes Blémias são provavelmente os antepassados do povo Beja, que é um povo que vive no norte do atual Sudão, junto ao Mar Vermelho, e que habita já nesta região, pelo menos desde a Idade Média. O que podemos dizer acerca deste povo? Eles aparecem mencionados num documento cuxita do século VII a.C., como Bremley, vamos dizer assim, e depois aparecem também numa outra inscrição em El Iba, que são ambas inscrições de origem cuxita. Mas nas fontes gregas este termo aparece desde o século III a.C., primeiro nos poemas de Teócrito e depois em Eratóstenes, que acaba por ser citado na obra geográfica de Estrabão, que é do século I depois de Cristo. Eratóstenes descreve os Blémias como vivendo com os Megabaroi, nas terras entre o Nilo e o Mar Vermelho, ao norte de Meroé. E o próprio Estrabão localiza-os na zona de Assuan e descreve-os como invasores nómadas. Mais tarde, os Blémias são descritos como bárbaros por fontes romanas que vivem no sul do Egito, nomeadamente por Pompónio Mela e Plínio o Velho, que também transformam estes indivíduos, este povo, em seres sem cabeça ou com o rosto no peito. O que podemos dizer é que o poder cultural e militar do reino dos Blémias começa a crescer no século II depois de Cristo e em 1193 o general Possênios Níger, que foi um pretendente ao trono romano, pediu ajuda ao rei Blémia de Tebas para o ajudá-lo na batalha contra o outro general que estava a disputar o poder na época, o general Septímio Severo. Depois, em 250, outro imperador romano, chamado Décio, teve que fazer um forte esforço militar para derrotar o exército invasor de Blémias que atacou a província do Egito. Eles atacaram novamente o Egito em 253, mas foram derrotados. Em 265 eles voltaram a atacar o Egito e foram derrotados pelo comandante militar romano Firmo, que mais tarde acabaria por se revoltar contra o Império e com a ajuda dos próprios Blémias que ele tinha derrotado. Também sabemos que os Blémias depois ajudarão os habitantes de Palmira na Batalha de Palmira em 273 d.C. Entretanto, temos notícia de uma outra campanha militar dos Blémios em 274-75, em que o general romano Marcos Aurelius Probus conseguiu derrotar os usurpadores, mas não conseguiu evitar a ocupação de Tebas pelos Blémias. Em 279-80 houve um conflito militar significativo entre as forças romanas e este povo e o exército dos Blémias foi dizimado. Entretanto, durante o tempo de Diocleciano, e já estamos a falar do início do século IV, o território do Alto Egito, da Tebaida, foi novamente ocupado pelos Blémias.
Evidentemente que Diocleciano consegue fazer a paz com este povo e com os Nobatia, que eram os descendentes, vamos dizer assim, dos antigos cuxitas, e aceitou recuar a fronteira de Roma para norte, até a Assuane, e que pagaria a cada uma das tribos um tributo anual em ouro. Os Belémias tinham sob o seu controle cidades importantes como Faras, Calabcha, Balana e Aniba, que durante o governo de Belémia todas foram fortificadas com muralhas, com torres, com uma mistura de elementos egípcios, helénicos, romanos, núbios, e a própria cidade de Calabcha era a capital deste estado. Ao mesmo tempo, em termos religiosos, este povo também foi influenciado pela cultura de Meroé, e os seus principais templos ficavam precisamente em Calabcha e em Philae. Entretanto, sabemos pelo registro histórico o nome de alguns reis dos Belémias, mas este reino parece que chegou ao fim no século VIII. Quanto à causa do seu desaparecimento, não se sabe exatamente qual. Há uma teoria que diz que o reino de Belémias foi conquistado parcialmente pelo reino de Macúria ou pelo reino de Nobatia. Outros dizem que a linhagem dos reis terá terminado e então terá havido o término do reino e o reino fragmentou-se em vários territórios e mais tarde o território dos Belémias acabou por ser conquistado também pelas forças muçulmanas que conquistaram o Egito. Entretanto, vamos também aqui mostrar um mapa como uma finalização ao Egito, que é o reino ptolomaico. Como já disse aqui, o reino ptolomaico foi fundado em 305 a.C., quando o general Ptolomeu I Sóter se proclamou faraó do Egito. Podem ver aqui por este mapa a extensão do reino inicialmente, ou seja, esta parte a amarelo e aquela parte ali a verde, que corresponde atualmente à zona de Israel, mas também a uma parte da atual Líbano. Esta parte a verde depois acaba por sair do controle ptolomaico nos anos 200 a.C. e passa para controle dos Seleucidas, que eram uma dinastia rival que governava a Mesopotâmia, a Síria, a Anatólia e os territórios da Mesopotâmia, do Irão, até quase à Índia, e que foi também um dos estados sucessores do Império de Alexandre. Evidentemente que é desta altura dos Ptolomeus que a cidade de Alexandria se torna a capital, vamos dizer assim, do reino. É desta altura que data também a construção da famosa Biblioteca de Alexandria, do próprio farol de Alexandria, e os governantes ptolomaicos vão fazer-se retratar nas obras monumentais como adaptando a cultura egípcia, ou seja, eles aparecem representados como faraós, mas em termos de organização interna, a monarquia ptolomaica é uma administração que funciona claramente de forma grega e não egípcia. Obviamente que esta burocracia controlava os vastos recursos do país, a classe dominante era uma elite de origem grega macedónia, que controlava todos os assuntos militares, políticos e económicos. Raramente havia uma integração deles na sociedade e na cultura egípcia, apesar de se retratarem como egípcios, com uma forma de legitimarem o seu direito a governar o território do Egito. Contudo, havia egípcios nativos que continuavam a ter poder sobre instituições locais, religiosas, e geralmente só subiam na hierarquia ptolomaica desde que se helenizassem, ou seja, perdessem o seu lado nativo, vamos dizer assim. Porque os Ptolomeus, um dos erros dos Ptolomeus foi que sempre mantiveram muito este distanciamento entre a elite governante e o povo que governavam. Isso também acabará por contribuir
para a sua própria queda como dinastia, devido a várias revoltas internas que começaram a acontecer a partir do século II a.C., mais uma série de conflitos dinásticos entre os herdeiros e os príncipes da família. Também houve uma série de conflitos no estrangeiro em que os ptolomeicos se envolveram e que não correram bem para eles, e depois, gradualmente, o reino do Egito foi ficando cada vez mais dependente do apoio da República de Roma e, como sabem, depois, no fim desta dinastia, temos a rainha Cleópatra, que seduziu Júlio César. Depois da morte de César, envolveu-se com Marco António. Ela acabou por envolver o Egito na guerra civil que opunha Marco António a Augusto. As forças de Cleópatra e de Marco António acabaram por ser derrotados e no ano 30 a.C. Augusto chegou ao Egito, Marco António suicidou-se, Cleópatra suicidou-se e o território do Egito foi tornado parte do Império Romano como uma das províncias mais ricas de Roma e vai continuar a ser um centro de cultura helenística. O grego permanece como a língua principal neste território até à conquista romana, a conquista muçulmana em 641 d.C., e a própria cidade de Alexandria vai continuar como uma das principais cidades do Mediterrâneo Oriental até ao fim da Idade Média.